Agora eu vou passar a palavra para o professor Marco Antônio César Villatori, que é advogado, doutor e pós-doutor pela Universidade Tigre Studi di Roma, que foi revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor da Uniter e professor de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a palestra vai ser sobre a análise jurídica do filme Germinal, baseado na obra de Émile Zola. A palavra, professor. Muito obrigado, Heloísa. Parabenizo a todos vocês, a Miriam Ferraz, também a Ariê, por esse importante evento que me faz recordar com grande honra quando entrei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2012. Nós, nos cursos dos 3 anos que passamos pelo estágio probatório, um dos cursos era exatamente sobre direito e cinema, com o saudoso professor, que foi nosso reitor e que infelizmente teve um fim trágico, né, Cancelier. E nessa oportunidade até eu perguntei para ele, para o Cancelier, disse: professor, mas o que eu posso abordar? Ele disse: não, mas pegue algum ícone do direito do trabalho, individual, coletivo, um livro, e foi exatamente a escolha que eu fiz, né? E a partir daquele momento eu comecei a utilizar em sala de aula normalmente, e para mim é uma grande honra estar nessa mesa virtual, porque a minha querida amiga Vera Carane Choiri, como já citou, em várias oportunidades estivemos juntos, né? É uma pessoa a quem tenho muita consideração e é uma paradigma para todos os nossos professores, e também pelo fato de conseguir assistir parte da palestra da professora Ariane, e pedir desculpas por ter chegado um pouco mais tarde, porque nós tivemos uma banca de qualificação no Unicuritiba que, em tese, demoraria 1h30, começou cedo, mas como eram 4 membros e nós tínhamos ali pós-doutorandos participando da banca também, e acabou elastecendo um pouco esse período. Mas essa que não podemos falar da obra Germinal sem falar do autor da obra, né? Quem foi o Émile Zola? Filho de engenheiro italiano e de mãe francesa. Ele nasceu em Paris em 1840 e produziu muitas obras, mas infelizmente ele não foi colocado como um dos grandes autores. Em verdade, ele era meio ridicularizado na época dele, né? Ele faleceu de forma trágica em 1902. Falam que foi homicídio, né? E ele foi basicamente o criador, um dos criadores da escola literária naturalista. E para produzir o Germinal, o livro, ele, em 1885, ele foi até o norte da França e morou e trabalhou como mineiro, justamente para poder, né, sentir na pele o que os mineiros do norte da França sentiam, e para poder produzir, escrever essa obra, que é uma das obras-primas, e que gerou um filme em 1993, em que o ator principal era o Gerard Depardieu. E o que significa, qual que é toda a análise desse filme? Ele é bem completo na nossa área de trabalho. Eu utilizo normalmente no final do curso de Direito do Trabalho 2, porque ali eles têm já toda a completude do que seja o direito do trabalho,
e estão chegando no direito coletivo do trabalho. Então, eles já analisaram toda a parte individual e estão entrando na parte do direito coletivo. Por quê? Porque na obra ele aborda a questão da procura do emprego, ele aborda a questão envolvendo o trabalho, se analisa também a questão da saúde e segurança do trabalhador, crise econômica, né, em que passamos, e sabemos que passamos a cada determinado período de tempo. Alguns autores falam que, economistas, trazem a figura de a cada 10 anos nós temos crises econômicas ocorrendo, e a questão envolvendo os maus empregadores e também maus empregados, né, colegas dele fazendo coisas erradas, passando a perna nos demais colegas, se vendendo, e a questão dos empregadores que, citando que estavam em crise econômica, eles demonstravam exatamente ao contrário, fazendo altas festas para a sociedade, enquanto eles tiravam estacas de madeira, né, eles diminuíam o número de estacas de madeiras, justamente pelo fato de dizerem que estavam em crise e que não tinham como continuar o trabalho, executar o trabalho, se não precarizassem um pouco mais a estrutura desse trabalho. Então, a proteção, ali, a segurança do trabalhador era uma situação em que se deixava em segundo plano em relação à questão econômica, né? Então, o convencimento dos trabalhadores era no sentido de que, se não fosse daquela forma, com uma segurança menor, né? Porque a partir do momento que se escava a terra e não coloca escoras, você faz com que a umidade, você faz com que a sorte ou o azar estejam presentes naquela atividade que eles estão executando embaixo da terra. E a sequência disso, neste filme, nesse livro, né, nesta obra, é exatamente um acidente que ocorre e que ceifa a vida de vários destes trabalhadores, né? Então, ele é muito completo, ele traz aí informações que para nós parece algo longínquo, né? Falar em 1800 e tanto, né? Mas que acontecem no nosso dia a dia, né? Quem não se lembra dos mineiros do Chile, em que ficaram lá embaixo da terra por dias e dias, né? Presos, e sabe-se como, né, passaram esses dias, porque uma coisa é você ter a convicção de que sairá vivo, outra é de que poderá acontecer um segundo acidente e todos serem sepultados no seu próprio local de trabalho. Então, é algo que pouca gente sabe, mas na China acontece basicamente toda semana, né, de gente embaixo da terra falecer, e por ser uma situação em que nós não temos tantas informações, acabam não vindo para nós. Então, é uma obra que eu digo perene, é uma obra não só atual, mas é uma obra que traz para nós aí a convicção do que não se deve fazer com relação a trabalhadores, e nós sabemos que esse tipo de trabalho é um dos trabalhos mais complicados e mais degradantes que existe. Com 15 anos de trabalho, né, claro que não se pode executar esse trabalho com menos de 18 anos, né, uma atividade insalubre, e se pensar que uma pessoa entra com 18 anos nesse tipo de trabalho e se aposenta pode se aposentar com 33 anos,
Alguns vão imaginar, ele se aposentou, ele vai poder continuar a gozar a vida. Não tem vida, né? Nós sabemos que a saúde dele está totalmente prejudicada. E eu falo aqui que é proibido menos de 18 anos, mas no filme você vê crianças descendo junto com mulheres e homens, né? Então, é uma situação que não está longe de continuar acontecendo aí na sociedade. Então, eu diria assim, para nós, é uma das obras mais completas. E eu sempre que ofereço e peço aos meus alunos da graduação para que elaborem um relatório sobre a obra Germinal, eu ofereço a eles alguns livros Germinal, né? Justamente porque uma coisa é você assistir um filme, outra coisa é você ler o livro. E aqui, incrivelmente, o livro e o filme, eles são muito completos, né? E com isso, eles têm essa noção geral do que é o que não deveria ser um trabalho de um ser humano, né? E eu conheço aqui no Brasil, até por trabalhar indiretamente com essa empresa, só um caso de mina em que se tem um equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletivo sendo fornecido corretamente. E é uma mina, claro, não poderia ser uma mina de carvão, mas é uma mina de pedras preciosas, em que se tira um valor muito alto dessa mina, né? E eles têm condição de comprar e de executar aquele tipo de equipamento. O que seria o equipamento correto, né, para uma atividade dessa de um mineiro? Além de todo o aparato para essa pessoa individual, né, botas com reforço, calças com um tecido mais que qualquer passagem numa pedra ou numa lateral de uma mina, você pode rasgar o teu utensílio, né? Então, mais reforçadas, luvas, máscara de oxigênio, capacetes especiais, mas principalmente o equipamento de proteção coletivo, que é o ar-condicionado para ser colocado lá dentro e o exaustor para retirar o ar que está retido dentro da mina, né? Coisas que você não encontra. Eu só conheço uma empresa no Brasil que tem esse tipo de aparelhagem, né? E se continua fazendo aqui em Santa Catarina. Nós temos em vários locais situações totalmente degradantes. Eu me recordo de um comentário do professor da Universidade Federal do Paraná, que foi meu professor da graduação, o professor João Rezes Fazbem de Teixeira, que ele disse que ele foi visitar um cliente dele em Tubarão, que é aqui mais ao sul de Santa Catarina, e esse cliente era de uma mina de carvão. E ele falou que foi até o local de trabalho e viu que os mineiros estavam entrando com calção, com chinelo de dedo, com capacete e uma camisetinha regata dentro da mina, né, empurrando seus vagões. E ele falou, não, mas não pode, vocês têm que ter equipamento de proteção individual, cadê o equipamento? E o representante da empresa pegou e disse assim, ó, aqui dentro tem todos os equipamentos. E daí ele abriu, estava lá o macacão, estava lá a bota, a luva. Daí ele falou assim, mas doutor, não tem como eles entrarem com esse equipamento. Não, mas é obrigatório a entrada. Ele disse, doutor, não tem. Não, mas vocês têm que entrar. Daí ele falou assim, doutor, está aqui o tamanho mais ou menos do senhor, o senhor vai se vestir e vai entrar na mina. Eu vou acompanhar o senhor lá dentro da mina.
E disse que ele entrou, ele falando para nós em sala de aula, ele entrou em questão de 5 minutos, ele saiu e disse que ele estava pingando de suor, né? Era insuportável, ele disse que não conseguia respirar, e ali descobriu realmente que não tinha condição de fazer aquele serviço lá dentro, ou de entrar naquela mina com todo aquele equipamento, sem que houvesse um equipamento de proteção coletiva. E daí se pergunta, mas e a fiscalização, onde está? Né? Porque eles não estavam começando a trabalhar há uma semana, isso já existia há décadas. É justamente aquele problema que nós temos da sociedade, no sentido de que é melhor ter um emprego a você fechar essas minas de carvão, e com isso a sociedade inteira perecer em razão econômica. O que vale mais é a saúde do trabalhador ou a economia de uma sociedade, né? Então, é algo que a gente reflete, e que com o Germinal, com a obra Germinal, nós temos aí a convicção de qual que é a resposta dessa pergunta que se faz, né? E que, infelizmente, essa resposta ela não é seguida por, basicamente, a maioria dos países do nosso mundo. E agradeço novamente a oportunidade, né, e parabenizo esse evento, parabenizo as minhas colegas que palestraram antes, né, e passo a palavra novamente à presidência, à Heloísa, para finalização, né, porque eu vi que já estamos basicamente no horário, e não quero ultrapassar esse horário. Um grande abraço e parabéns a todos.